Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as No vídeo anterior, eu contei como foi o encerramento do ciclo da minha carreira internacional no Gulf Hotel em Bahrein. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu retorno ao Brasil e o que eu tenho feito nos dias de hoje. Quando eu retornei ao Brasil, então, eu fiquei com a minha família em Florianópolis. A maior parte da minha vida eu tinha vivido em Caxias do Sul, então eu já não morava com eles mais. E eu estava nesse impasse, se eu retornaria a Caxias, onde tinha a maioria dos meus amigos, onde eu tinha as minhas experiências profissionais aqui no Brasil, ou se então iria começar realmente do zero e iria viver com a minha família em Florianópolis. Uma coisa para mim era muito clara, eu não tinha intenção de viver no exterior. Quando eu fiz a minha primeira viagem, a minha intenção era passar um período de no máximo 2 a 3 meses. E eu fui ficando, fui gostando de permanecer lá e acabei ficando por 3 anos. Mas a partir ali no final do 3º ano, eu já comecei a pensar que os meus objetivos principais com esse período lá fora já tinham sido atingidos, principalmente no que diz respeito à aprendizagem, à vivência da cultura, enfim. E eu estava permanecendo em um local, enfim, eram diversos países, mas estava permanecendo no exterior, que não era onde eu tinha a intenção de me fixar. Então eu comecei realmente a pensar sobre essa questão do meu retorno e como eu faria esse processo. E eis que um dia eu recebi um convite de umas amigas de Caxias do Sul que estavam passando as férias em Florianópolis. Elas me convidaram para fazer um passeio e nós fomos até a praia de Canasvieiras. E lá nós encontramos alguns rapazes amigos delas, aqui de Caxias do Sul também. E começamos a conversar, nos apresentamos, depois fomos jantar, todo mundo junto. E um dos rapazes me chamou a atenção. No dia seguinte nós nos encontramos novamente em uma outra praia. E no retorno dessa praia nós ficamos presos em um congestionamento de 5 horas. E nós voltamos juntos dentro do carro, então conversamos bastante, nosso olhar se cruzou assim de uma maneira intensa e rolou uma conexão muito forte e nós estamos juntos até hoje e eu tomei a minha decisão de retornar, que ia ser em Caxias do Sul que eu ia me fixar mesmo. Com a moradia definida, então, eu comecei a retornar com algumas atividades que tinham sido adiadas. Eu comecei a procurar locais para dar aula novamente, comecei a pensar então o que eu estudaria a partir de agora, que eu já tinha vivido essa experiência. Na minha opinião ainda faltava assim, um conhecimento mais aprofundado e até ampliar para além da dança. Então eu sempre fui apaixonada por ensinar e sempre fui apaixonada pelo movimento humano, sempre gostei da questão do movimento. Na minha infância eu fiz diversas atividades além da dança, então isso sempre foi uma coisa que me encantou muito. E foi aí que eu tomei a decisão de cursar Educação Física. Dei início então à graduação e eu sabia que tendo contato com outros profissionais da área, com os professores, as leituras, as pesquisas, enfim, o meio acadêmico me traria muito conhecimento para além da parte artística, conhecimento do corpo, conhecimento mais aprofundado do movimento em si. Então eu acabei me abrindo realmente para essa experiência. Eu sempre fui muito assim, quando eu tomo uma decisão a respeito de alguma coisa, eu me entrego para aquilo. Foi assim na carreira internacional, eram 3 meses, viraram 3 anos, e ali na faculdade não foi diferente. Então hoje eu estou com 90% da graduação concluída
e já tive diversas experiências, fiz cursos de aprofundamento, acabei me especializando em treinamento funcional, trabalhando também bastante com aulas coletivas, de ginástica, de dança mesmo, voltada para a parte fitness. Eu vinha nessa construção então até o momento da pandemia, que sem dúvida foi impactante para a maioria das pessoas, e como praticamente todos os profissionais da área, eu me vi obrigada a encontrar novas formas de poder entregar o meu trabalho para as pessoas, para as minhas alunas. Então eu prontamente comecei a me preparar para poder atender online. Então fiz um programa de aulas online e comecei já na semana seguinte ali da pausa a já transformar isso em ação. E trabalhando mais tempo em casa e tendo mais horários para focar nessas coisas, eu comecei a revisitar a minha história profissional, eu comecei a visualizar novamente as metas que eu tinha estabelecido para 2020, e entre uma dessas metas estava as aulas online, por incrível que pareça. Então essa ideia de trabalhar em formato online já fazia parte do meu desejo profissional. Eu tinha essa intenção, só não sabia como eu ia fazer isso ainda, porque eu não tinha tempo na minha agenda para fazer isso. E é isso que eu comecei a desenvolver esse trabalho. Então, as minhas alunas sempre me perguntavam sobre o período que eu passei no exterior, como eu tinha chegado lá, como foi viver essa experiência. Então, eu sempre ia contando assim trechos, né? Era impossível chegar, sentar, não, vamos sentar aqui que eu vou te contar tudo como é que foi do início ao fim. Então eu decidi fazer essa minissérie assim com esses episódios para poder contar realmente essa história do início ao fim, quando ela começou lá, ao fim não, porque ainda não chegamos ao fim, mas quando eu iniciei lá o meu amor pela cultura árabe com uns 3 aninhos, e hoje aos 32 anos, o que eu tenho vivido e traçado até aqui. Há algum tempo eu já vinha planejando compilar e sistematizar os meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha carreira profissional e tornar esses conhecimentos acessíveis a quem tivesse interesse de consumi-los. Especialmente aquelas pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades profissionais e de formação que eu tive. E toda essa questão da pandemia e o isolamento que ela nos obrigou foi a oportunidade que se apresentou para que eu pudesse colocar em prática esse projeto. Por isso, aqueles que me acompanham vão perceber que a maioria dos meus conteúdos serão voltados à dança oriental árabe, que é a minha paixão desde a infância. Porém, como eu amo estudar e ensinar o movimento humano, eu me reservo o direito de abordar outros temas relacionados à atividade física. Essa sou eu, uma profissional que está em constante processo de aprendizagem, que gosta de ensinar e compartilhar experiências. Fica aqui o meu convite para você vir comigo viver essa experiência. يا حبيبي يا حبيبي